vida, vai fazer, vai dar vitória. Aí daqui a pouco, quando a pessoa sai, a pessoa fica assim: será? O pastor falou, mas será que vai dar mesmo? Não, já foi. O inimigo já roubou aquela palavra, não entrou no seu coração. Permanecia criança, porque criança tem alguém que cuida de nós. Semana passada nós falamos, irmãos, que quando eu era menino, tá? O que eu falei semana passada? Falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Nós estamos crescendo. Amém, irmãos? Amém ou amém? Amém, amém. Estamos crescendo. Nós não deixamos as coisas de menino, as coisas de criança, e estamos num processo de amadurecimento espiritual na nossa vida. Amém? Mas quando eu vejo um irmão ou outro aqui na igreja emburrada, chateada, cabisbaixo, isolado, nós precisamos crescer. Faz parte do nosso crescimento. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 8, está no telão também. Deuteronômio, capítulo de número 8, quem está conosco no canal Boa Semente, seja tão bem-vindo, em nome de Jesus, bem-vinda, em nome de Jesus. Todos acharam? Digam amém? Deuteronômio, capítulo de número 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, diga humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, de teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não só viverá de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Curva a sua cabeça. Pai, fale conosco, precisamos ouvir a tua voz. Seja conosco, Senhor, mais uma vez, e nos oriente, e nos dê crescimento através da Tua Palavra, ao que nós te pedimos e nós já te agradecemos através do Teu nome, no Teu nome poderoso de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, Deus nos faz crescer através do seu mandamento. Amém? É o mandamento de Deus. Quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, é que nós crescemos. E aqui no texto, pode virar, aqui no texto nós temos uma passagem, que fala dos mandamentos do Senhor. Hoje a gente está vivendo um tempo que a gente de relativismo, Ninguém precisa fazer mais nada, não precisa. A gente vai quando a gente quer. A gente quer, a gente vai, se a gente não quer, a gente não vai. Se você quiser, faz, se não quiser. A gente está vivendo esse tempo. E é um tempo difícil, é um tempo trabalhoso. Mas a Bíblia nos fala dos seus mandamentos, que hoje vos ordeno para que guardeis. Porque quando nós, irmãos, cumprimos o mandamento de Deus, vamos estudar a Bíblia, eu quero ensinar vocês a estudarem a Bíblia sozinhos. Eu vou te mostrar como eu estudo e eu quero que você aprenda a fazer o seu devocional, o seu estudo. Pastor, como é que eu estudo esse texto? Parece difícil? Faça a pergunta para o próprio texto. Faça a pergunta. Qual é a pergunta que eu faço no versículo de número 1?
todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Por que eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor? Faça a pergunta para o texto. Aí fica fácil. Não faça para o pastor, não faça para você, não faça para a internet. Faça na própria Bíblia. Por que eu tenho que guardar os mandamentos? Primeiro, o que são os mandamentos? É tudo que Jesus deixou, que a palavra contém para nós, que de regra de fé. Diga assim comigo, regra de fé. Existe uma regra de fé para a nossa vida. Uma regra para que a gente segue, que Deus colocou para o nosso crescimento. E são mandamentos. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, ama teu próximo como a ti mesmo. Mandamentos. A Bíblia está cheia de mandamentos. Mas por que eu tenho que guardar esses mandamentos? Vamos lá comigo. Quero que vocês estudem. Quero que camarada volte a ter apego pela palavra, ter desejo pela palavra, ter vontade de estudar a Bíblia e entender por que tem que estudar a Bíblia. Às vezes eu boto lá no grupo, irmão, vem para o culto, eu fico com a impressão que as pessoas estão vindo para mim. Eu vou porque o pastor está pedindo. Não, esse não é o motivo pelo qual você vem à igreja. Eu vou porque o líder me pediu. Não é o motivo pelo qual nós temos que vir à igreja. O motivo pelo qual nós temos que vir para a igreja é porque nós queremos aprender de Deus, porque nós amamos Deus, porque nós queremos conhecer mais a Deus. Esse é o motivo. O pastor não tem que fazer como eu faço. Bem, irmão, vamos buscar. Vamos, porque nós perdemos o desejo de adorar a Deus, perdemos o desejo de ouvir a palavra, perdemos o desejo de ler a própria Bíblia. Mas em nome de Jesus, nós estamos lutando aqui para a igreja voltar a esse princípio da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Por que você tem que guardar o mandamento de Deus? Pergunta para o texto. Vou dar uma bala para quem acertar. Quem falou? Para quê? Primeiro, calma, vamos devagar, eu gosto de ir por parte. Para que vivais? O que quer dizer isso? Que quando eu guardo os mandamentos, eu vivo. É isso? Eu tenho vida. Quando eu guardo os mandamentos, primeira coisa que eu faço, eu vivo. Amém ou não amém? Isso quer dizer que se eu não guardo os mandamentos, o que acontece comigo? Eu morro. É isso que eu quero, igreja. Quero vocês assim. Quero vocês participantes. Olha, se guardar os mandamentos traz vida, não guardar os mandamentos traz o quê? Morte. Provérbios, não precisa botar não, porque eu sei que quando sai o telão vai para o texto, a trava. Então, vamos procurar na Bíblia. Provérbios capítulo 7, versículo 1. Você que é camarada, trouxe o seu papel para anotação, que nem o irmão Clério ali, ó. O irmão Clério traz o papel, anota tudinho o versículo que ele vai ler em casa essa noite. Ele vai meditar. Provérbios capítulo de número 7, versículo de número 1. Provérbios capítulo de número 7, versículo de número 1. Abra a sua Bíblia e leia comigo. Filho meu, guarda as minhas e esconde dentro de ti os meus. Aonde que a gente tem que guardar os mandamentos? Dentro do nosso coração. Por que, irmã Fátima? O que a gente guarda? A gente guarda o quê? A gente guarda aquilo que é precioso, aquilo que é importante, aquilo que é bom a gente guarda, aquilo que é ruim a gente joga fora, mas tudo que é bom a gente guarda. Tem uma roupa que está boa, você guarda. Tem um sapato que está bom, você guarda. Você não vai guardar coisa que não presta, você guarda coisas importantes. Vocês estão comigo? Diga amém. Amém. O Salomão está dizendo: esconde dentro de ti os meus mandamentos. Por que ele está dizendo? Será que se você deixar uma coisa importante, pastor Filomeno, do lado de fora da casa, será que alguém vai levar? Se eu deixar me ajuda, apesar que eu não pensei sobre isso, uma coisa importante que a gente deixa do lado de fora da casa, uma TV, sei lá, uma TV, você deixa lá a TV no quintal,
né? Aqui, até aqui não temos esse problema, mas quem está assistindo aqui na internet, com certeza mora no lugar, graças a Deus nós não temos isso, né? Muitos irmãos aqui dormem até à vontade, tranquilos, assim. Mas tem lugares, irmãos, tem lugares que, né, é horrível. Você deixar alguma coisa no quintal, no outro dia você não encontra. Você deixar uma TV plasma no quintal, ora, alguém poderá levar. Amém ou não amém? Ou seja, por quê? Porque a TV de plasma, ela tem um valor, ela é preciosa, é caro. Se alguém vir, vai pegar. Então, quando o Salomão está dizendo, esconde dentro de ti, ele está dizendo, se você não esconder, o que vai acontecer? Alguém vai roubar. Amém ou não amém, igreja? É por isso que tem gente que vem para a igreja, ouve a palavra, mas quando ele volta, ele já esqueceu, ele já não guarda, ele parece que ele nem veio ao culto, porque o inimigo roubou aquilo que foi falado, porque não desceu no seu, ficou só aqui, ó, na mente, no ouvido. Ele ouviu a palavra, mas não interiorizou a palavra. Amém? Ele não interiorizou a palavra, ele não guardar esse versículo, guardou aquele versículo, ou guardou na sua mente, que tem gente que tem a mente boa, agora não vou guardar aqui, ele não interiorizou, e o inimigo veio e roubou. É o que diz lá, Jesus dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu em terra normal, e aí as aves de rapina roubaram a semente, é o quê? A palavra de Deus. E a ave de rapina é o inimigo de nossas almas. Então, meu irmão, guarda o mandamento do Senhor aonde? No seu coração, no meu coração. O que é isso, pastor? É você amar, é você guardar, é você entender que ela faz parte da sua vida, é você colocar ela dentro, interiorizar ela dentro do seu coração, para que o inimigo não roube ela de você. Quantos podem dizer amém? Amém? Por exemplo, eu libero uma palavra, irmã, Deus vai agir na sua vida. Eu liberei uma palavra, a semente de Deus foi plantada. Aí, sabe o que acontece? Eu estou me policiando para não falar muito alto, o microfone agora está um pouquinho coisa, mas vocês me sinalizam se ficar alto. Não mexe não, hein? Deixa aí não. Deixa que ele sinaliza ali, fala bastante alto, que eu vou empolgando, vou falando alto, e daqui a pouco eu sei que é ruim. Então, irmãos, eu libero uma palavra, olha, Deus está agindo na tua vida, vai fazer, vai dar vitória. Aí daqui a pouco, quando a pessoa sai, a pessoa fica assim, será? O pastor falou, mas será que vai dar mesmo? Não, já foi. O inimigo já roubou aquela palavra, não entrou no seu coração. Não, você recebeu uma palavra de Deus, uma palavra profética para a tua vida, um hino falou no seu coração. Quantas vezes, irmãos, eu preguei, não aqui, aconteceu isso aqui, mas, aliás, já aconteceu também. Eu ministrar uma palavra, 40 minutos, pregando, quando chega no final, vem uma pessoa. Aí essa pessoa vem falar, pastor, ora por mim. Aí quando a pessoa começa a descrever o problema dela, eu fico pensando, meu Deus, aonde que essa pessoa estava 40 minutos? Porque me ouviu 40 minutos, eu falei 40 minutos, falei o que a pessoa precisa fazer para vencer, e ela terminou o culto, veio até a mim, falou, pastor, ora por mim, que eu estou com um problema assim. Eu falo, filho, você não ouviu a palavra? Você não estava aqui, ou seja, essa pessoa, ela não internalizou, ela só ouviu. Ela ouviu, mas não fez sentido para a vida dela. Ela não, oh meu Deus, ela não usufruiu, ela não tomou posse daquela palavra para ela. Amém, igreja? Amém. Cada vez que a gente ouve uma palavra, a gente tem que entender que aquela palavra é para mim. Ela vai servir na minha vida em algum momento. Ainda que você não esteja passando por aquele problema naquele momento, mas o Espírito Santo de Deus sabe que você mais na frente vai precisar. Amém? Então cada uma dessas são pérolas, são instrumentos que Deus nos dá, para que mais na frente você vai passar por aquela situação, vai ficar perdido, porque você não internalizou, você não sabe o que vai fazer.
O inimigo roubou aquilo de você. Não, guarda esse mandamento, guarda essa palavra, guarda esse culto. Por isso que quando eu começo a pregar, eu falo assim: Deus me deu essa mensagem dia tal, a hora tal. Por que eu falo isso? Porque às vezes, naquele momento que aquela pessoa, depois ela vem falar comigo, pastor, no momento que Deus te deu essa mensagem, eu estava passando por esse problema. Portanto, Deus está falando comigo. Porque estava acontecendo assim, assim, assim na minha vida, e o Senhor pregou e disse que a mensagem Deus te deu naquele dia, naquela hora e naquele momento. Isso é para mostrar para vocês que a palavra, ela serve, é um alimento, ela é um instrumento que eu e você temos que tomar posse. Guarda o mandamento para viver. Quem não guarda o mandamento, vive. Vou dar um exemplo. Primeiro mandamento, com promessa: honra teu pai. É o primeiro mandamento para viver. E te prolongarão os dias na face da terra. Quem não honra pai e mãe, morre, e morre cedo. Aí diz assim: ninguém morre fora do tempo. Morre fora do tempo, sim. Tem a morte fora do tempo, tem a morte fora do projeto de Deus. Tem gente que desce a sepultura antes. Por quê? Porque Deus matou? Não, Deus não matou ninguém. Deus permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque a pessoa não honrou o primeiro mandamento da promessa: honra pai e honra mãe. Esse é o motivo pelo qual os jovens têm morrido cada vez mais cedo. Feliz é aquele que chegar a 40, 50, 60 anos, é um homem felizardo. E chegar aos 70, 70 e pouco, dá glória a Deus. Chegar aos 94, né? Porque estão morrendo cada vez mais cedo. 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, perdidos. Por quê? Porque não honram pai e mãe. Isso não é só para crente, não. Presta atenção. Não é só para crente, o mandamento é para todos. Tem muita gente que envelheceu porque sempre honrou pai e mãe. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que guardar para viver. Aquele João 14, 21, outro versículo, de outra referência. E o tempo está passando, eu estou parado num lugar só. João 14, 21. João, Evangelho de João, olha só que tremendo, sobre guardar o mandamento. Talvez eu só fique aqui hoje, mas o mais importante eu acho que é a gente aprofundar um conhecimento do que ficar falando de várias coisas e sair sem entendimento. João 14, 21. Aquele, acharam, irmãos? Aquele que tem os meus princípios, em outras versões deve ser mandamentos, né? Aquele que tem os meus princípios e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Por que a gente tem que... Agora vamos aprofundar. Por que então que Jesus falou que eu tenho que guardar o mandamento dele? Porque guardar o mandamento dele significa que eu o amo. Olha, aqui diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, na sequência ele vai dizer: não adianta você dizer que me ama e não fazer o que eu mando. É como um filho mal criado. Não adianta. Ah, eu te amo, papai. Eu te amo, papai, mas não faz nada pelo pai. Não ama. Não ama. Porque se amasse, guardaria os preceitos que o pai colocou. Ah, minha esposa, eu te amo. Ah, meu marido, eu te amo. Mas você não faz nada. É o que eu falo sempre, né? O amor não demonstrado é como um remédio que você não toma. Então, não, eu te amo, sim, eu te amo, mas você aborrece, você chateia, você não faz nada que a pessoa quer, então você não ama. Está dizendo que ela não ama. Porque quando a gente ama, a gente faz, ainda que a gente não queira fazer. Ah, meu pai é chato a beça, mas eu vou fazer. Vou fazer porque respeito o meu pai. Ele é chato, mas eu vou fazer. Né? Ele é isso, mas eu vou fazer. Ah, não. Ah, meu marido, mas eu vou fazer. Ah, minha esposa, mas eu vou fazer. Amor, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Irmãos, as pessoas, nós precisamos ensinar a igreja a amar a Jesus. Nós precisamos amar a Jesus, porque se nós amamos a Jesus, nós vamos guardar a sua palavra.
Nós temos que amar ao Senhor. A igreja tem que amar. Sabe por quê? Quando você ama Jesus, você não vai cometer muita série de pecados. Você não... Alguém fala assim, se você amar sua esposa, você não vai cometer adultério. Eu já digo diferente, se você amar Jesus, você não vai cometer o adultério, porque você não comete adultério por causa da esposa, você comete adultério por causa de Jesus. Vocês estão entendendo a diferença? Você não deixa de roubar o seu patrão. Por exemplo, seu patrão, ele te paga mal, seu patrão te maltrata, e você não vai roubar ele. Não, meu patrão me trata mal, eu vou roubar, meu patrão me trata mal, eu vou tirar isso. Você não faz isso, não é por causa do seu patrão, você não faz isso por causa de... Quantos entenderam? Diga glória a Deus. Isso quer dizer, meu irmão, que não importa o que o outro vai fazer comigo, eu vou continuar sendo fiel a Deus, porque o nosso relacionamento, ele é baseado em Jesus e não no que a pessoa nos faz. Amém, igreja? E é por isso que tem tanta gente caída, porque ele fica no relacionamento do outro. Fulano me fez mal, então eu faço mal. Fulano não fez o que eu quero, então eu não vou mais para a igreja. Não, a nossa relação com Deus não tem nada a ver com isso. Eu preciso ser fiel, não é fiel a ela, não é fiel a ele, é fiel a Jesus, porque ele está vendo todas as coisas. Amém, igreja? Nós precisamos amar a Jesus. A igreja entrou no caminho de amar o homem, idolatrar o homem, idolatra pastor, idolatra político, idolatra fulano, idolatra ciclano. Só falta fazer um altar na igreja para homens. Para homens. Falamos de homens. Religiões baseadas em homens. Tudo baseado na pessoa. E nós esquecemos do mais importante, que é Jesus. Acho que se Jesus chegasse hoje em muitas igrejas, não poderia entrar. Se Jesus chegasse hoje em muitas igrejas, ia ficar de fora. Se Jesus chegasse hoje em muitas igrejas, a gente nem ia dar oportunidade, porque Jesus não tinha aparência, Jesus não tinha terno, Jesus não tinha carro, Jesus andava com prostituta, Jesus andava com drogado, Jesus andava com viciado, Jesus andava com cobrador de imposto, Jesus andava no meio dos pecadores, e o povo falava que ele era beberrão e comilão. Então, se fosse hoje, a gente deixava Jesus de fora da nossa relação. Mas Jesus não veio para os bons, Jesus veio para aqueles que estavam doentes. Eu era um doente e encontrei a Jesus. E se você também precisava de Jesus, glorifique e exalte o nome do Senhor. E diga, eu amo, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 3, versículo de número 24. 1 João, capítulo 3, versículo de número 24. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo 24. Se você não conseguir achar, anota para ver em casa. Aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus e em Deus nele. E nisto, ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Pode dar um toque, diminuir, e vamos passar por causa do tempo. Então nós precisamos guardar o mandamento. Mandamento devem ser guardados dentro de nós. É sinal de que amamos a Deus. Já lemos João 14, 21 e 15, 10. Acho que nós lemos esses versículos. E que Ele está em nós, para que vivais. Mais um toquinho. Para que vivais. Só se pode viver em Deus. Leia Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. Nós vamos lendo bastante versículos e vamos juntando os versículos e vamos entendendo a importância de guardar os mandamentos do Senhor para que possamos crescer. Gálatas 2, 20, irmãos, acharam? Amém? Não acharam? Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, está lá no finalzinho do Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Já estou crucificado, é isso? Assim começa o versículo? Isso. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo. Quantos podem dizer amém? Já estou crucificado. O que quer dizer isso? Vem comigo, camarada. O que significa? Já estou crucificado. O que ele quer dizer com isso? Pode falar. É culto de ensino, é bom que a gente fala. Já estou crucificado com Cristo. Cristo não morreu? Morreu ou não morreu, irmãos? Então ele está dizendo o seguinte: quando Cristo foi crucificado, eu também fui crucificado. Ou seja, eu morri com Cristo. Amém ou amém? Quem morreu aqui, diga amém. Morremos para as coisas do mundo, morremos para o desejo da carne, morremos para fazer a nossa própria vontade. E é esse o problema da igreja, a gente está cheio de vontade. Não, eu não gosto disso. Não, eu não gosto daquilo. Está cheio de gente aqui na igreja, aqui. Não estou falando igreja, estou falando camarada, não estou falando a igreja de um todo. Então, está cheio de muita vontade. Não, eu não gosto disso. Não, eu não gosto daquele outro. Não, eu não gosto. A gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. A gente acha que Deus é aquele que vai cumprir a nossa vontade. Não, a gente não tem mais vontade, porque a gente morreu. Você morreu com Cristo. É o que ele está dizendo aqui, ó. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo. 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 Então, quando as pessoas, preste atenção, quando as pessoas olham para mim, não podem mais me ver. Elas precisam ver a Cristo. Você entendeu? Quando você sair pela rua, as pessoas não vão mais ver você. Elas têm que ver Cristo. Através de quê? Por causa dos seus olhos, por causa da sua cor? Não, pela sua atitude, pelo seu comportamento, pela sua maneira de viver. Eles têm que olhar e ver assim: Cristo está passando aqui. Cristo chegou na minha casa. Jesus está aqui. Por quê? Por causa de nós, porque Cristo vive dentro de nós. Amém, igreja? Então você Cristo vive em você. A vida não é mais sua. Agora a pergunta é: será que o meu comportamento é o comportamento de Cristo? Sempre que você for fazer alguma coisa, faça a seguinte pergunta: Jesus faria isso? Sempre que você tiver dúvida: e agora? Eu vou fazer ou não vou fazer? Posso tocar ou não posso tocar? Posso falar ou não posso falar? Jesus falaria isso? Ou, se Jesus não falaria, você não pode falar. Por quê? Porque você não é mais vivo, mas Cristo está vivendo dentro de você. Então, cada vez que eu for tomar uma atitude, eu falo assim: será que Cristo diria isso que eu estou dizendo? Será que Cristo falaria isso, ou iria em tal lugar, ou se comportaria dessa forma? Amém, igreja? Às vezes nós falamos que amamos alguém. Eu amo fulano. Ou então a gente fala assim: olha, fulano, para mim não é crente, fulano não quer nada. Até isso a gente tem que ter cuidado. Até eu, como pastor, tenho que ter cuidado quando eu digo isso. Às vezes eu fico: poxa, fulano não quer nada, o povo não quer nada. Mas eu tenho que pensar da perspectiva de Jesus. Será que Jesus diria isso? Porque eu olho a aparência, mas Jesus vê o coração. E Deus sabe por que aquela pessoa é assim, eu não sei. Então eu julgo a aparência, mas Jesus às vezes está falando: olha, eu sei porque essa pessoa é assim, porque ela tem seus problemas, porque ela tem suas lutas, porque ela tem seus traumas, porque ela tem suas dificuldades. Então até nisso a gente tem que ter cuidado. Já estou crucificado. Agora vamos aprofundar. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Aleluia. Quantos podem dizer glórias a Deus? Aleluia. Nós vivemos a vida do Filho do Homem pela fé.
é pela fé que a gente vive. Aí você fala assim, não, pastor, mas hoje, analisando a minha vida, eu sei que eu deixei algumas falhas, eu sei que eu falei coisas que não era para ter falado, eu sei que eu pensei coisas que não era para ter pensado, que eu sei que tu não pensaria, mas eu quero viver essa vida pela fé. Pela fé eu vivo como Jesus. Eu sei que é difícil, mas pela fé eu me pareço com Jesus. Eu quero viver a vida de Jesus. Eu quero ser as mãos de Jesus. Eu quero ser os olhos de Jesus. Eu quero ser os lábios de Jesus. Eu quero ser os pés de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Soube que teve umas irmãs que visitaram. Soube que teve umas irmãs que visitaram aqui. Essas irmãs, os pés dela, aleluia, são os pés de Jesus. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Isso é Bíblia. Isso eu quero que vocês aprendam. Aprendam Bíblia. Bíblia é isso. Isso significa que quando essas irmãs chegaram na casa daquela pessoa, é Jesus que está chegando ali, irmão. Porque ele não vai descer do céu, não vai ter anjo, não vai ter trombeta, não vai ter fogo, nada. Deus usa as pessoas. Amém, não amém? Soube de uns irmãos que estão fazendo campanha para um irmão, outro irmão. Deus usa pessoas, ele está sendo Jesus na vida daquela pessoa ali. Está entendendo? Ele está sendo Jesus na vida daquela pessoa. É isso, eu preciso ser Jesus na vida de vocês. Vocês precisam ser Jesus na minha vida. Então, se nós fôssemos Jesus um na vida do outro, a gente ia ser uma bênção, irmão, a gente ia ser abençoado. Porque ali, Jesus ali, Jesus aqui, Jesus ali, Jesus aqui. E onde está Jesus só tem alegria, só tem festa, só tem amor, só tem cura, só tem libertação. Quando nós guardamos os seus mandamentos, Colossenses capítulo de número 3, Colossenses capítulo número 3, é Bíblia, só Bíblia, nada de que a gente pensa. Colossenses capítulo 3 é um livro pequenininho, mas muito importante. Colossenses 3, versículo 3. Olha, isso é tremendo, hein? Por que, vamos achar, Colossenses 3. É um livro difícil mesmo de achar, e quando a gente perde o costume, acaba que a gente... Vê se está escrito aí. Porque já estão mortos, é isso? Porque já estão mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo. O que significa isso? Significa que, olha só, presta atenção. Quando houve uma troca de lugar... Isso é espiritual, eu quero que vocês entendam isso. Quando eu aceitei Jesus, vamos lá, vamos aprofundar. Quem aqui nasceu na igreja? Diga amém. Quem nasceu na igreja? Nasceu, já era crente. Já. Quem aceitou Jesus, veio de fora do mundo? Levanta a mão. Amém. Todo mundo aqui. Todo mundo. Então, pega bem. Quando você aceitou Jesus, por que você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus porque você entendeu que você era pecador, que você precisava de amor, que você precisava de salvação, e você não conseguiria fazer isso sozinho. Nesse momento houve uma troca de lugar. Amém? Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então, no momento que você aceita Jesus, ele entra no seu lugar. Você entendeu? Sim ou não? Sim. Entenderam mesmo, irmão? Sim. Não, ela não entendeu. Fala que não entendeu. Isso, você não entendeu. Eu sou pecador. Vim à igreja, Catinha, pela primeira vez. A palavra falou no meu coração. E eu entendi de aceitar Jesus. Diz lá, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Ó, vamos lá, eu vim. Eu quero aceitar Jesus. No momento que eu aceitei a Jesus, houve uma troca. Ele passou a estar no meu lugar. Era para ser assim, infelizmente muita gente... Por quê? Se você sabe que Jesus vive em você, é porque agora ele entrou. É como se ele falasse assim, não, peraí, agora eu sou você aí. Amém? É por isso que nós não somos destruídos, porque Deus não olha a nós. Deus olha Jesus em nós. O sangue de Jesus nos purifica.
É por isso que nós não somos fulminados, porque nós somos pecadores, mas nós somos pecadores lavados, ou seja, o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. Então Deus, ao nos olhar, Ele não nos vê, mas vê o sangue do Filho dele. Amém? Agora entendeu? Trocou de lugar. Era para ser assim. Quando você levanta do joelho, já não é mais Júlio. É quem? Quem dera, né, irmão? Era para ser assim. Quando eu levantar, já é diferente. Eu já vejo diferente. Eu já falo diferente. Porque agora eu sou Jesus. Ou seja, no sentido que eu sou Jesus, o meu comportamento, a minha vida com Deus, eu só faço o que Jesus quer, eu vou onde Ele manda. Eu prego o que Ele prega. Entenderam? Amém ou não amém? Então era para ser assim e a gente tem que se esforçar. Por isso Ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora Colossenses diz que a nossa vida está escondida em Deus. Houve uma troca. Ele agora está em mim e eu estou aonde? Estou nele. Aleluia! Que coisa! Isso é fantástico, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Houve uma substituição. Isso aqui está no Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus. Quando Jesus foi ser batizado, João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Ou seja, ele carregou nossos pecados. Então, as pessoas vão olhar para mim, mas vão ver Jesus através das minhas atitudes. E ao mesmo tempo, a minha vida não está mais em mim, a minha vida agora pertence ao dono que me comprou, e esse dono é Deus. A minha vida está escondida. Olha que tremendo. A minha vida está escondida. O que a gente esconde? Voltando lá para o começo, o que a gente esconde? Aquilo que é precioso. Por que a nossa vida está escondida em Deus? Porque o diabo não está satisfeito com essa troca, com essa substituição. E ele vem atrás de você, ele vem atrás de mim. Só que quando ele chega em mim, ele encontra quem? Aquele camarada, agora vocês estão entendendo, amém, glória a Deus. Estou até feliz, tem pouca gente, mas é melhor pouca gente que aprende, né, do que muita gente que fica aqui voando. Olha, e é isso. Ou seja, quando o inimigo vem nos atirar, para nos destruir, ele encontra Jesus e ele volta. Porque a nossa vida não está mais em nós, a nossa vida está... O que diz o Salmo 91? Aquele que habita, vamos lá, igreja, a sombra. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Somos nós, igreja, porque nós estamos escondidos em Deus. Logo, o inimigo não pode nos tocar, o inimigo não pode, ele não tem poder sobre a minha vida, ele não tem poder sobre a sua vida, ele não pode te tocar, ele não pode te destruir, ele não pode, porque você está escondido. E quem vai buscar? Quem vai buscar? Vai lá pegar em Deus, vai lá falar: Deus, vai lá, está abrigado no esconderijo do Altíssimo, a nossa vida está nele. O que quer dizer isso? Quer dizer que o inimigo só pode nos tocar se Deus permitir. Se o crente, se nós, pastor Filomeno, tivéssemos isso na nossa cabeça, a gente não ia ter medo mais de nada. Quando a enfermidade chegasse, quando a luta chegasse, você, a minha vida está em Deus, a minha vida está em Deus. Vai matar, a minha vida está em Deus, a minha vida está entregue a Deus. Não pertence mais a mim. Vai buscar lá, se Ele permitir. Sim, aleluia. Quantos estão entendendo aqui a palavra de Deus para nós? Quantos aqui estão escondidos em Deus? Então deixe que Jesus viva por você, deixe que Jesus viva através de você. Amanhã, quando você for na padaria, pensa isso: é Jesus através de você. Amém? É Jesus através de você. Não é espiritualizando tudo, não, é o teu comportamento. É por isso que às vezes você chega num lugar, a pessoa fala assim: irmão, a paz do Senhor. Irmã, a paz do Senhor. Aí você, como é que você sabe que eu sou crente? Nem falei. É porque ela viu. O quê? Ela viu que Jesus através de você. Aleluia, como é bom, né, irmão, quando isso acontece na nossa vida. Então, vivais, só se pode viver em Deus. Vamos aprofundar um pouquinho aqui?
só se pode viver em Deus, ou seja, longe de Deus, ninguém pode viver. A gente não pode viver longe de Deus. O cristão não pode viver longe de Deus. Nós não conseguimos viver longe de Deus. Agora continua, lá embaixo, versículo 8, versículo 3, lá embaixo, isso, já foi lá. O menino está de Marcelo, você está de castigo hoje, Marcelo, segura aí, aprende aí, fala aí. Eu peguei o Marcelo ali, tadinho. Ele está ali ajudando, filho do irmão. Cadê o irmão? Ah, está aqui. Peguei seu... Ele está ali, eu estou até com pena dele às vezes, porque ele é novinho, né? Está ali. Achou que eu dou de castigo. Não é castigo não, filho, você vai aprender para você ficar ajudando aí. Ele está lá no multimídia, com a polena lá. Então, versículo... Então, ele te humilhou, não viverá só de pão o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Mateus capítulo 4, isso aqui é fácil, né? Todo mundo já sabe, isso aqui é pouquinho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Passa, próximo slide. Isso. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Irmãos, aqui há uma correção. Clica aí, correção. Deus cuida dos seus filhos. Eu pulei um tópico. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Não quero pular nada. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Deus cuida. Aqui o texto fala assim: 40 anos vocês andaram e a roupa de vocês não se envelheceu. O sapato não furou, a roupa não rasgou. Deus está cuidando deles. Deus cuida de nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quem achou, diga amém. Lançando sobre ele, aleluia, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que nós temos que fazer com a nossa ansiedade? Lança sobre Jesus, entrega para Jesus, deposita nos pés de Jesus, porque ele tem cuidado de nós. Mateus capítulo 6 vai dizer: por que estás preocupado quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de beber? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, mas nem o vosso Pai deixou que nenhum deles venha morrer. Se quem já viu um passarinho morto aqui? Eu nunca vi passarinho morto, ele sabe que morre, né? Com certeza morre, mas eu nunca vi um passarinho morto. Ai, Deus cuida dos pássaros, irmãos. Deus cuida dos pássaros. Eu também nunca vi, até cachorro, irmão, Deus, cachorro só engorda, cachorro da rua, não sei o que acontece. Nunca vi um cachorro com maior de fome na rua. Você já viu? Um cachorro, cadê esse cachorro? Magrinho, morreu de fome. Ele dá o jeito dele, até o cachorro Deus cuida. Então, Deus cuida de todas essas coisas, irmão. Deus está cuidando de nós. Diga assim, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Segue. Provisão, Mateus 6, 26, né? Mateus 6, 26, anota aí. Já falei, observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o vosso Pai vos alimenta. Toca de novo. Correção, correção, diga correção. Deus corrige seus filhos. Deus corrige seus filhos. Deus corrige. A correção não é ruim. A correção é boa. Deus nos corrige. Por que Deus nos corrige? Deus nos corrige porque Deus nos ama. A correção de Deus não é para matar. A correção de Deus não é para destruir. É uma correção, apenas aquele... Presta atenção, hein? Aquele pedala a robinha assim, que dá assim, dá para você, certo, eu passo. Deus corrige. Porque Ele corrige a todos que Ele ama. João capítulo 15, versículo de número 2. Deus nos corrige, irmãos, quando nós estamos seguindo uma direção errada. Deus nos corrige quando a gente está querendo algo que não é da vontade de Deus. Deus nos corrige. O Espírito Santo fala no nosso coração. Fala assim, você não fez bem. O Espírito Santo fala ou não fala? Quem já passou por essa situação do Espírito Santo? Não é ninguém, não é o pastor, não é ninguém. O Espírito Santo fala, olha, você não ajudará. Você não está aparecendo comigo. Eu não diria isso, pastor, que você falou aí. Eu não falaria isso.
Eu não falaria. Você está falando, ó, está errado. Deus nos corrige. Amém ou amém? Agora, João capítulo, cadê? João 15, 2. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Às vezes, quando Deus, sabe uma forma de Deus nos corrigir? É ele dizer não. É ele dizer não, não de Deus, é uma correção. A gente está muito afoito, eu quero. Aí o Deus, não. Não. Mas meu Senhor, pode, quer. Aí entra o que eu falei do menino na semana passada. O menino, a criança, ela não tem um tempo, então ela acha que tem que ser naquela hora, se desespera e Deus fala, não é tempo, não é agora. E é interessante que quando Deus faz isso, nada dá certo, bloqueia tudo. E é Deus que está dizendo não. Mas isso não é, aí a gente que não é maduro, a gente acha que é para nos machucar, que Deus não nos ama mais, que Deus não quer o nosso bem. Se Deus quisesse, dava para a gente aquela porta de emprego. Se Deus quisesse, nos abençoava. Mas Ele não dá porque Ele é ruim. Ele não dá porque Ele é fraco. Não, é porque Ele às vezes nos ama. E uma forma dEle nos amar é nos podar. É nos colocar limites. Deus nos coloca limites. Deus nos coloca limites. Sabe por que Deus nos coloca limites? Porque Ele nos conhece. E sabe que sem esse limite, eu ia fazer algo que não parece com Jesus. Então, uma forma dele impedir é te colocar o limite. Aquela área você não consegue fazer, aquilo você não consegue agir, aquilo você não consegue, é o limite que Deus coloca em você. É aquela pessoa que está sempre querendo crescer economicamente, mas chega no momento, não consegue mais, não vai mais, não sai de 2000, não sai de 2000. Deus colocou ali um limite às vezes. Porque Ele sabe que você com 3.000 faz besteira, 4.000 faz besteira. Aí Deus colocou aquele limite, não cresce, não avança, não passa daquilo, vai ser sempre aquilo ali, é o limite do conhecimento. Deus sabe que se você conhecer muito, saber muito, fica muito esperta, daqui a pouco não quer mais saber de Deus. É Deus, deixa eu botar um limite aqui, que aí você já fica tranquilo. Às vezes nos coloca um limite na nossa saúde, sabe, se não tiver limite a gente vai longe e se perde, acaba se perdendo. Aí Deus fala assim, não, eu vou mexer aqui, vou dosar aqui, pronto, já está ficando, assim eu não te erro mais. É o que aconteceu com Jacó. Jacó tocou no joelho dele, pronto, acabou ali, já sabe. E às vezes Deus nos coloca aquele limite. Às vezes a enfermidade pode ser esse nosso limite também, que nos impede, porque Deus sabe que se não tivesse aquela enfermidade, você ia extrapolar. Mas aí Deus, não, eu não vou te dar isso que você está pedindo, ou vou tirar isso de você, porque isso vai te fazer mal. Então, meus irmãos, Deus corrige. João 15, Hebreus 12, 6. Olha só que tremendo. Esse aqui é forte. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Quem está gostando, diga amém. Amém. Vale a pena estudar a Bíblia, irmão? Sim ou não? É por isso que eu falo, vem para o culto. Mas não é para mim, é para você crescer, para você ficar forte. É para você tomar suas decisões na sua própria vida, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, nos seus vizinhos. Deus nos corrige. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Todos acharam? Amém ou não amém? Pelo visto não. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe por filho. Eu me lembro que meus pais diziam, não sei se foi minha mãe falou assim, olha, você dê graças a Deus que nós chamamos a tua atenção. Porque no dia que você não existir mais para mim, eu não vou ligar mais para o que você faz. A pior morte é a morte em vida. É a pior morte. É quando você olha para a pessoa e dá desprezo, aquele desprezo que você olha assim, é como se não existisse. Aquela pessoa chega, aquela pessoa vai, é a pior morte que tem. Sofre junto. Mas Deus corrige. Enquanto Deus está corrigindo, é porque Ele ama. Essa
isso que a gente tem que entender. Enquanto você está chamando a atenção, porque você ama. Não, mas fulano é chato, meu pai é chato. Não é que teu pai é chato, é que ele te ama ainda. Ele acha que vai dar certo. Ele vê que tem possibilidade. Então, ele vai assistir, a sua mãe vai assistir. Por quê? Porque ela vê que ainda te ama, ainda tem uma chance. Agora, quando ela não fala mais, assim também é Deus. Deus muitas vezes não, Ele vai nos tolir, Ele vai nos tosar, Ele vai nos limitar, porque nos ama, porque todo aquele, é o que diz aqui a palavra de Deus, cadê? Porque o Senhor corrige a quem ama. Se você é pai e não corrige, você não ama. Se você é mãe e não corrige, você não ama, porque o amor corrige. O amor não é aceitar tudo, o amor não é fechar os olhos. O amor não é eu chegar aqui, eu amo a igreja de Camará, vocês são uma bênção, não vou quer nada. Eu amo vocês, não vou falar não, que o irmão vai ficar triste, vou falar não, que o Davi vai desviar, não pode falar não, que o Filomeno não vai voltar, não, eu te amo, pode ficar assim mesmo. Não é amor. Não é amor, o amor não é permissivo, o amor corrige. Se você diz que ama alguém e você não corrige, você não ama. O amor tem que corrigir. Superproteção não é amor. Não, filho, pode fazer o que você quiser, vou fingir que não estou vendo. Não, isso não é amor. Você está deixando essa pessoa mal, pior. Mas Deus nos corrige porque Ele nos ama. Então, todo mundo que Deus chama de filho, Ele vai corrigir. Então, se você é filho de Deus, você vai ser corrigido por Deus. É como uma criança que é adotada. Imagina você adotar uma criança. Eu gostei muito daquela ideia que o pastor falou aqui. Eu achei muito interessante. Porque há muito preconceito em relação à adoção. Infelizmente, há muito preconceito em relação à adoção. E filho adotivo é como filho, irmão. Às vezes é mais como eu vou dizer, amoroso do filho sanguíneo. E no Brasil tem muitas crianças que precisam ser adotadas. E tem muitos pais que não podem ser pais e continuam adotar uma criança. Às vezes é projeto de Deus. E aquele irmão falou sobre, ele perdeu o primeiro filho e estava agora, adotando o segundo. Mas imagina você adotando uma criança. Na hora que você adota aquela criança, você assina papéis lá na justiça, é uma burocracia terrível para você adotar, não é fácil. Não é você pegar para os outros criar, não. Acontecia antigamente, Antigamente era muito isso. As pais davam, as mães davam, a pobreza era muito grande, as pessoas pegavam para criar e acabavam vivendo uma relação de quase escravidão, porque essas pessoas eram usadas como empregados domésticos, sem direito, sem nada e sem ser da família. Nós conhecemos casos assim, mas digamos que não, hoje em dia não. Hoje, para você adotar alguém, dá trabalho. Tem que passar pela justiça, tem que provar que pode, enfim. Aí conseguiu adotar. No momento que você trouxe para sua casa, ele é seu filho, é sua filha. E ela está sujeita a todas as regras impostas na casa. Amém? Então você não pode diferenciar. Não, essa comidinha aqui é para o meu filho mesmo, isso aqui é para adotar. Não existe. Perante a lei, presta atenção, isso é muito profundo. Perante a lei, os dois são iguais, inclusive na herança. Quando você morrer, vai dividir igual. Se você não teve filho, é natural, vai ficar tudo para ela ou para ele. E se você teve outros filhos depois, vai dividir como se fosse carnal. Não há problema. Agora, a Bíblia diz, em Romanos, que nós também somos filhos. Mas nós não somos filhos naturais de Deus. Agora eu quero ver quem vem à escola bíblica dominical. Nós somos filhos o quê? Adotados. Porque quem é o filho dele? Jesus. O filho de Deus é Jesus. Nós somos adotados, ou seja, nós somos irmãos de Jesus. Nós temos a mesma prerrogativa de Jesus, temos as mesmas bênçãos de Jesus, nós andamos com Jesus, nós estamos na mesma casa que Jesus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Mas nós estamos debaixo das mesmas regras. Por isso que todo mundo que Deus recebe como filho, Ele corrige. Ou seja, se você não quer aceitar a correção de Deus, é porque você não está tendo comportamento de filho de Deus. Porque o filho de Deus aceita ser corrigido.
pode reclamar, pode não gostar, mas ele aceita, porque ele é filho. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, só deu para chegar até aqui, mas eu estou feliz, porque eu vejo que somos poucos, mas estamos comprometidos com a palavra, estamos comprometidos e internalizamos isso, né? No nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, e nós podemos então orar ao Senhor. A minha oração é para que a gente cresça através dos mandamentos de Deus, através da palavra do Senhor. E como é que a gente cresce? Através da Bíblia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa, Senhor, nós te agradecemos por esse momento que passamos. Ó Deus, aprendendo a Tua palavra. Pai, muito obrigado por esse momento tão glorioso. Tu sabes, ó Deus, o nosso amor pela Tua palavra, pelo ensino, pelo conhecimento. E Teus filhos também, eu sei que eles vieram aqui porque eles têm sede de Ti, eles têm sede, Pai querido, da Tua presença, da Tua graça, eles têm sede, Senhor, de te ouvir, de sentir a Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais parecidos contigo. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais compenetrados, ó Deus, na Tua presença. A termos, ó Deus, comportamento, Senhor, digno de arrependimento. Senhor, muitas vezes nós erramos, nós falhamos, nós não fazemos conforme, Senhor Deus, ao Pai que preconiza na Tua palavra, mas que o Teu Espírito nos dê crescimento através da Tua palavra, para que tenhamos um amadurecimento espiritual. Senhor, que amanhã seja um dia diferente, que as pessoas vejam algo diferente em mim, que as pessoas vejam algo diferente na igreja, que as pessoas vejam algo diferente em todos nós, que aonde nós passemos, Senhor, nós sejamos instrumentos de mudança, de, Senhor, renovação, sejamos instrumentos de cura, sejamos instrumentos de salvação. Fala através de nós, ouve através de nós, veja através de nós, vá através de nós, Senhor, e faça a Tua obra nessa terra, que precisa tanto, Senhor, de Ti. Pai, nos ajuda. É difícil, Pai, porque somos homens, somos falhos. Todos nós aqui somos falhos, Senhor, mas tenha misericórdia de nós, nos ajuda na nossa fraqueza. Estamos procurando, Senhor, melhorar e fazer a Tua vontade. Pai, estas vezes nós te pedimos, nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém, Jesus. Vamos fazer uma segunda oração. A segunda oração é pelo conflito que a gente está vendo. Abaixa só um pouquinho. Nós estamos vendo, irmãos, um conflito. Nós estamos vendo Israel em guerra. Nós estamos vendo Israel matando. Nós estamos vendo Israel sendo morto. Nós vamos orar pelas crianças. Vamos orar pelos inocentes, tanto de um lado quanto do outro. Irmão, não fica com esse negócio de baixar, é o meu retorno. É porque o meu retorno ele é alto. Só tirar o fundo, depois você bota, porque o meu retorno ele é alto já, porque então aí já fica mais alto para mim. Não mexe com o retorno, não, deixa assim. Só tirar isso, tá ótimo. Então, irmão, não cabe a gente ficar agora defendendo, não, que já tem que tacar bomba, ninguém tem que tacar bomba em ninguém. A nossa oração é pela paz. Jesus é o príncipe da paz. Não importa quem está certo, não importa quem está errado, nós não somos juízes e nem sabemos quem está certo, quem está errado, e não vamos alterar isso, não interessa. O importante é a gente orar, porque tem pessoas morrendo, tem famílias sendo destruídas, tem crianças sendo destruídas, tem hospital sendo destruído. A Gaza sumiu. Outro dia mostraram o satélite, mostraram do satélite, Gaza não existe mais, aquela região está toda bombardeada, toda destruída. Tinha gente, é a mesma coisa da gente pegar e falar assim, na Rocinha tem gente do mal, vamos tacar uma bomba lá, matar o gente do mal. Quantas crianças aqui mesmo, quantas pessoas vão pagar o preço? Tem nada a ver. E às vezes, quando a gente fala isso, a gente não está parecendo com Jesus. Por quê? Porque Jesus não quer dizer isso. Jesus é o príncipe da paz. Vamos orar para essa guerra acabar. Na Palestina, no Oriente Médio, agora entrou Irã, e eles não vão parar, não querem parar, mas nosso Deus é aquele que pode mudar. Amém? Vamos orar pelas famílias enlutadas, pelaquela família de pessoas que perderam alguém, que agora estão chorando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te entregamos, ó Deus, esse conflito terrível que está acontecendo. Alguns, ó Deus, dizem, Pai querido, que vem ali uma nova guerra mundial. Senhor, tenha misericórdia das crianças,
Temos misericórdia das meninas, dos meninos que estão falecendo, estão sendo mortos, tanto de um lado quanto de outro. Tem misericórdia dos civis, tem misericórdia das pessoas, Senhor, que estão ali sofrendo com a guerra. Tem misericórdia, Senhor, coloca a sabedoria no coração desses homens, ó Pai. Coloca amor no coração dessas pessoas, Deus. Coloca, Senhor, o Espírito Santo, Senhor, para tirar esse ódio do coração, tirar esse rancor do coração, tirar esse mal do coração, arranca isso, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai, todos, ó Pai, que estão envolvidos aí, Pai querido, que podem resolver, Senhor, não resolve. Toca nesses corações, ó Deus. Não basta ali essa situação, Senhor. Vidas estão sendo perdidas, vidas que nem te conheceram, Senhor. Vidas que nem te aceitaram, Pai querido. Mas estão sendo tragadas, ó Deus, pelo inimigo, estão sendo levadas fora de hora. Pai, consola esse pai, consola essa mãe, consola esse filho, consola essas pessoas, ó Deus, que perderam alguém. Porque nós sabemos, ó Deus, que isso só traz mais ódio. Que a violência só gera mais violência, que a dor só gera mais dor, só gera mais ódio, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Haja, Pai, ali naquele lugar, Pai querido. Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Oh, meu Deus, é o que nós te pedimos, Senhor. Nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Você concorda? Diga amém. Amém. Oremos, irmãos, pela paz. Amanhã, irmãos, consagração, 9 horas da manhã, não deixe de vir. Deus tem uma bênção para a sua vida. Amém? Domingo, irmão, sim. Sexta-feira, noite da vitória. Domingo não haverá EBD, porque é eleição. Amém? Então, domingo, está todo mundo dispensado à noite, temos culto público, mas, camarada, eu sei que a gente não bota aqui ainda, não? Bota, né? É uma confusão aqui. A Taquará é uma confusão difícil aqui, né? Então, eu voto lá no CIEP, lá para dentro. Então, ali é complicado a gente andar, camarada. Então, domingo de manhã não teremos EBD para facilitar, aqueles também que vão. Irmão, se você vai visitar a sua família, vai, mas à noite tem culto, hein? Eu estou na irmã Andressa ali, que a irmã Andressa é lá do Espírito Santo, não tem nem como visitar, né? Ah, é? Ah, tá, você vai viajar. Então, eu estava... Mas quem vai agora, porque geralmente também aproveita esse momento, né? Ah, sábado tem projeto. Tá. Sábado então tem projeto 9 horas da manhã, mas tem um projeto domingo que não tem, né? A EBD, mas tem culto à noite. Mandressa, vai na volta. Tô brincando. Assim como ela, todo mundo que vai visitar alguém, né? Que aproveita esse dia para ver a família. Ah, está conosco a irmã Catinha. Como convém dizer, igreja? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Por quê? Uma salva de palmas. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bom, curva sua cabeça, feche seus olhos nas suas mãos. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam: amém. A vitória é nossa, pensa em Jesus. Operando Deus que é eterno. Guardamos o que tem, a ninguém torna sua coroa. A vitória é minha, é sua, é nossa, pelo sangue de Jesus. Tem que assistir o canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oi.